Boa noite a todos. Graças. Bom, então, agora vamos para o Código Miranda. Vamos começar por Romanos, capítulo 15, verso 8. Notem o que diz Romanos 15, 8. Estes são ensinos de reforma mundial. Aí que está o código, por isso chamei de Código de Jesus Miranda. Diz: pois digo-vos, é Paulo falando, que Cristo Jesus veio ser servo da... Olha, ele não foi servo da incircuncisão, de fato ele não pregou a incircuncisão, que é o evangelho para nós, gentios. Ele foi servo da circuncisão. E o que acontece se tu imitas Jesus de Nazaré? E tens que obedecer ao evangelho da circuncisão, que é o que tem acontecido por 2000 anos. Em outras palavras, nós estamos ensinando ao mundo, oxalá tu possas lembrar disso e guardar evidência para que saibas em que tua mente está sendo educada, que se tu serves a Jesus de Nazaré e tua meta é o Menino Deus e as procissões católicas, Semana Santa, tudo isso que Jesus de Nazaré fez, se em tua mente tu dá graças por isso que ele fez, e aprendemos do amor que ele manifestou e as coisas que fez em seu ministério terrenal. Mas quando Paulo diz, se a Cristo conhecemos segundo a carne, ou seja, conhecemos Jesus de Nazaré segundo a carne, já não conhecemos assim. Como quem diz, já não aprendemos dele, porque ele foi servo da... que esse é o evangelho que os católicos praticam e os protestantes. Ou seja, o evangelho da circuncisão é que eles praticam. Por que nós sabemos? Facilmente. Você diz, você crê em 1 de Pedro, 2 de Pedro, Tiago, 1 de João, 2 de João, 3 de João, Judas e Apocalipse? Oh, esses são livros santos da Bíblia. Pois esses 8 livros são da circuncisão. E eles mesclam com os 14 da incircuncisão, porque é como misturar água com azeite, com óleo. Não pode, ou tem água ou óleo. Mas dizer, não, é que tem que se aplicar os 27 livros. Não pode aplicar isso. Eu explico, porque são evangelhos diferentes, isso é tudo. Eles dizem, não, é que ele usa 14 livrinhos. Não é que eu use 14 livrinhos, é que esses 14 livros são os que são para colocar a todos na verdade de Deus, que é o que ele veio fazer. Veja o que diz aí. Pois digo-vos que Cristo Jesus veio ser servo da circuncisão, para quê? Então, a verdade de Deus era a circuncisão? Não, ele foi servo disso para pagar a lei, viveu como judeu, para quê? Para mostrar a verdade de Deus e para confirmar as promessas feitas aos pais. Em outras palavras, que todos os do velho pacto, Moisés e os patriarcas, quando ele cumpriu a circuncisão, os livrou da lei, porque nenhum deles puderam cumprir os mandamentos de Moisés, nenhum homem pôde cumprir a lei, então se sentiam condenados. E se tu não cumpres a lei, te perdes, pois então ele teve que ser servo de algo que ninguém pôde cumprir. Então veio, morreu, ressuscitou, pagou a lei, e uma vez tenha terminado com isso, mostrou a verdade de Deus. E qual é a verdade de Deus? A incircuncisão, o evangelho que tu e eu, abençoado, experimentamos por tantos anos e nos fez felizes. Por que te faz feliz? Porque te divide a Tiago. Primeiro que você diz, peraí, Tiago vai me matar, te tira de Pedro. Pedro te diz, o diabo anda rugindo como leão. Então ele diz, peraí, isso é circuncisão. E Cristo já pagou por isso, para tirar isso do meio. Como é que eu vou agora me identificar com o livro de Tiago e com Pedro? E então, e quando vai até João, imagina, aquele que se recostava nos braços do mestre, sabe o que ele diz? Ele diz, aquele que disser que ama a verdade, deve andar como ele andou. E como é que ele andou? Na circuncisão. Então eu não posso
prestar atenção a João, e João foi quem escreveu o Apocalipse, por isso ele diz: se está frio te vomitarei. Claro, é que a circuncisão é vômito. A circuncisão não serve, não te vai fazer feliz. Bom, veja o que Paulo diz quando fala da circuncisão. Diz: transtorna casas inteiras. Olha, eu não sei o que acontece com os pastores. Onde tem a cabeça? Diga-me, o que você tem na cabeça? Teia de aranha, esterco? Eu não sei o que esses pregadores que estão contra mim têm contra, se o que eu faço é defendendo. Estou situando eles para que a maldição não caia em cima deles. E ainda se empenham em... Eu não sei, eu te digo, é uma cegueira tremenda. Olha, e a pessoa explica assim, olha, peraí, não, isso não é. Peraí, leia. Não. Por isso, às vezes, me dá até vontade de falar mal, porque é que isso molesta, aborrece. Pois digo-vos que Cristo Jesus veio ser servo da circuncisão. Com que propósito? Então a circuncisão era a verdade de Deus. Então ele foi servo dela para quê? Para mostrar a verdade de Deus e para confirmar as promessas feitas aos pais, aos patriarcas. E veja o outro verso, que lindo. E para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Como está escrito, portanto, eu te confessarei entre os gentios e cantarei a teu nome. Tudo o que Jesus de Nazaré fez foi para nos conduzir. Olha, então, e vou te dizer uma coisa. Isto vem desde o Velho Pacto. As coisas que nós ensinamos aqui, não, é porque Paulo está louco. Tá bem, vamos dizer que ele estivesse louco. Mas olha, Paulo está dizendo, olha, isso aí disse lá em 2 Samuel 22:50. Samuel, um dos escritores históricos, políticos daqueles tempos. Veja o que diz Samuel. Portanto, olha, eu te confessarei entre as nações, não entre os gentios, porque lá o termo gentio não existia, mas ao dizer nações não são judeus, porque incluiria todo mundo. Então, quando você lê aí nações, pense nos gentios. Não pense somente naquela gente lá. Olha, eu te confessarei entre as nações, ó Senhor. E ela se chamava Jeová. E você respeita, já não diz Jeová, agora é Cristo Jesus, porque mudou o nome. Eu te confessarei entre as nações, ó Senhor, e cantarei a teu nome. Quer dizer que isso é uma promessa que Samuel disse milhares de anos lá. Então agora vem Paulo e diz, olha, isso que Samuel disse não se cumpriu ainda não se cumpre. Porque diz, os gentios esperarão nele. Paulo diz, ainda não se manifestou o líder desses gentios, porque Paulo foi o líder para escrever o fundamento, mas não os ganhou, não pôde alcançá-los. E outra vez diz, alegrai-vos gentios com seu povo. Isso é um salmo 117, correto. Então diz o 15:11. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e magnificai-o todos os povos. Há outra escritura mais para isso? E outra vez diz, agora vem Isaías, outra vez diz Isaías, estará a raiz de Jessé, e o que se levantará a reger, se levantará para quê? E não havia se levantado nos tempos de Paulo? Não, está falando aí de futuro. Diz, olha, isso não é ainda. Eu estou escrevendo o fundamento, mas vai se levantar a raiz de Jessé. E a raiz de Jessé é o renovo.
Você está fazendo história comigo aqui. Essa escritura está se cumprindo aqui. Veja o que diz. Os gentios esperarão. Porque tinham que esperar. Porque não havia chegado. Naquele tempo não havia chegado. Tem que esperar até que venha esse que pregará o meu evangelho e que regerá, dirigir um governo de gentios. Isso é o que está fazendo em Crescendo em Graça. Temos que ser bem cegos para não ver isso. Porque quem é que está dirigindo esse reinado de gentios? Falando uma mesma coisa, dizendo uma mesma coisa? Isso, olha, mais claro o galo não canta. Isaías 11:1, veja aí. Isaías 11:1. Sairá uma vara do tronco de Jessé, isso foi Davi, e um renovo retornará de suas raízes. Esse sou eu. Diz, veja o que diz, olha, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria e de inteligência. Espírito de conselho e de poder. Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E lhe fará entender diligentemente no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista de seus olhos. Não conhecerá ninguém em carne. Pode vir com um brinquinho, pode vir uma mulher por aí meio desbotada, como vier, um corpo assim ou corpo assado, pode vir como der na cabeça, de calça comprida. Diz, e nem arguirá pelo que seus ouvidos ouçam. Por isso aqui você não tem que preencher uma ficha. Sabe que tem igrejas que tem um questionário de você casado quantas vezes? 2 vezes. Não qualifica para diácono. Já começa, não qualifica para diácono. E o que mais? Já foi preso? Sim. Não pode participar na tesouraria. Então, que preferência sexual tens? Bom, eu me chamo Monse. Tem que se arrepender. Põe o verso de novo. Senão que julgará com justiça aos pobres e arguirá com equidade pelos mansos, os humildes, os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca. E com o espírito de seus lábios matará. Como é que se mata o ímpio? Identificando 2 sementes, lobo e ovelha. E será a justiça cinto de seus lombos, e a fidelidade o cinto de sua cintura. Pois esse é o descendente. Eu sou o descendente. Deus trabalha com semente. Eu pensava que Deus... E alguém me perguntava assim, por que você? E eu dizia, poderia ter sido Pedro Navalha ou Juan não sei o quê, mas depois o Senhor, não, o Espírito do Senhor em mim me repreendeu e disse, não torne a dizer isso. E então me revelou isso e disse, eu te escolhi, a ti, porque tu vens da linha ou da veia profética de Davi. Quer dizer que Jessé era minha família. Imagina como era mal esse senhor mais. Ele era mal porque não trouxe Davi para ser ungido? Porque está na Bíblia, não quer dizer que foi boa gente. Esse aí foi um criminoso, adúltero, criminoso, abusador. Mas Deus escolheu. É que as pessoas estão por obras e dizem, não. Mas é por isso que lá em Porto Rico dizem, mas você foi viciado em drogas? Então, tremenda honra que eu tive que passar por ali e sair vivo. Assim eu posso compreender a todos que vêm a mim e dizem, não, mas é que Jesus não poderia ter sido. Como é que você vai ser Jesus Cristo homem se foi um viciado em drogas? E como Davi pôde ser o salmista e foi um adúltero? E como é que Moisés pôde ser o mediador da lei e matou o egípcio? E se casou 2 vezes?
Deus não está... A conduta é boníssima e a pessoa trata sempre de se portar o melhor possível, mas isso não é o que elege você. Por isso é que você tem que ter limpa consciência. Ninguém deve te menosprezar. O que aconteceu contigo, automaticamente você pega a tua vida e diz, não te nego, Senhor. Aquilo que aconteceu comigo quando eu tinha 5 anos, 10, 15, 20, tudo obra para o meu bem, não te nego. E recebo que isso me obra para bem, para tomar melhores decisões no futuro. E já, para fora, para a lixeira, para a rua, para o quartinho de bagulho, já. Lixeira, né? Então, vamos ver agora Romanos 7,4 para entender por que razão lemos tanto isso, né? Mas tem que utilizar sempre o mesmo. Não podemos inventar nada novo. Romanos 7,4 diz, assim também, vós, irmãos meus, morrestes a quê? Morrestes à circuncisão, correto? A lei, circuncisão, vá aplicando esses termos. Morrestes à circuncisão mediante quê? E qual era o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Então, para que sejais de quê? Não de Jesus de Nazaré. Então, tu tens que ser de quem? E qual é esse outro? O que ressuscitou dos mortos. Com que propósito? Por vontade de José Luiz de Jesus, a fim de darmos frutos para Deus. Agora, a pergunta para ti, que estás me vendo pela internet, é esta. Tu és do outro ou continuas com o Jesus de Nazaré? Te dás conta? Aí já falhaste, já perdeste a prova, tem que fazer de novo. Se tu não és do outro ainda, tu estás em adultério espiritual. Teu pastor é um adúltero espiritual, tua denominação é adúltera espiritual porque está com 2 maridos. 2 maridos. Isso é o que diz o verso 1 e 3. Vamos ver Romanos 7,1 para que vejas a analogia do matrimônio, como apresenta, tão interessante. Veja o que diz. Eu recebo que hoje, ainda que seja alguns 15 ou 20 mil pessoas são iluminadas, verdade? Veja o que diz. Acaso ignorais, irmãos, pois falo com os que conhecem a lei, que a lei se assenhoreia do homem enquanto este vive, porque a mulher casada está sujeita pela lei ao marido, enquanto este o quê? Mas se o marido morre, ela fica livre de quê? E não será chamada o quê? Assim que, se em vida do marido se unir a outro varão, será chamada adúltera. Mas se seu marido morrer, é o quê? Livre dessa lei, de tal maneira que se unir a outro marido, não poderá ser chamada de adúltera. Por quê? Digo, na lei, você não poderia se casar de novo? Já viu esses pentecostais que não permitem que um pastor torne a se casar? Por quê? Porque estão debaixo da lei e não podem se casar. Porque eles estão debaixo da lei. Porque em lei, se tu te tornas a casar, és adúltero. Por isso você viu que a Igreja Católica excomunga as pessoas. E não deixam participar da comunhão. Por quê? Porque como eles têm uma mentalidade de lei, eles não estão em graça. Se estivessem em graça, eles procurariam uni-los. Porque a pessoa pode se unir. Então, se dá a oportunidade de se casar de novo, qual é o problema? E se o segundo matrimônio não funcionar, o terceiro, o quarto, o quinto, ou como a mulher aquela que tinha 7 maridos, tomara que, olha, não espere ter 7, tomara que funcione com o segundo. Aí é que vem a aplicação, no verso 4. Depois que faz essa analogia, veja o que diz, por isso é que estão em adultério. Assim também vós, irmãos meus, morrestes à lei. Assim também, o que está te dizendo aí? Que o contexto disso é a aplicação de uma analogia tomada de um matrimônio. Assim também vós, meus irmãos, morrestes à lei mediante o corpo de Cristo, para que sejais de outro. Sabe como diz algumas versões? Para que te cases com outro. Em inglês, o que diz? Dê-me aqui, eu vou ler.
Você entende a palavra married? Married. Em inglês diz: Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ, that you should marry to another. para que te cases com outro. Então, o chamado da igreja é casar-se com quem? Com um ressuscitado. Mas então, se te casas com um ressuscitado, não podes continuar praticando batismo, santa ceia, expulsando demônio e tudo, porque uma vez que te casas com esse novo marido, esse marido é quem te apresenta perfeito com uma só oferta. Esse marido foi quem destruiu o diabo. Por isso é que eles não querem se casar de novo. Eu quero que cometam adultério com este marido, mas eles, por não cometer adultério, ficam com Jesus de Nazaré, porque lá tem diabo. Você sabe que lá em Porto Rico, Rubem Sanches, creio que foi, disse, uma pastora lá, uma líder lá, disse, diga uma coisa, você gostaria de ir a uma igreja onde não há pecado, não há diabo, está salvo para sempre? Não. Ou seja, uma masoquista, ela prefere o diabo, prefere pecado e prefere se perder também. Não, eu não quero uma igreja assim. Eu quero uma igreja onde haja maldição, onde o diabo se manifeste, onde o ódio e as brigas se manifestem. Tem gente que é... Então, se você ainda vai a uma igreja onde há que se batizar com água, uma igreja onde estão orando e impondo mãos, você está numa igreja falsa. Apóstolo, mas é que todas as igrejas são assim? Será que eu mencionei aqui que todas as igrejas são falsas? Eu disse que todas as igrejas são falsas. Pois, se todas são assim, são falsas. Gálatas 2:4, creio que é. Veja o que diz. Paulo falando dos irmãos que tinham o primeiro marido, Jesus de Nazaré, dizia, e isto apesar dos falsos irmãos, introduzidos a escondidas, que entravam para espiar nossa liberdade, odeiam a liberdade, que temos em Cristo Jesus para reduzir-nos a quê? Olha, você sabe o que é isso? Que tu vês um irmão que entra à igreja e diz a ele, como está, irmão? Reinando em vida. Não, não reine. Você tem é que se escravizar. Escravo? Queriam reduzir. E como é que se reduz a ti a escravidão? Bom, entra numa igreja batista, ou numa igreja protestante, uma igreja católica, uma igreja dessas igrejas que tem por aí. Se tu entras ali, te escravizam logo em seguida. Mas são irmãos apóstolos, mas maltratam. Eu não estou maltratando, eu estou chamando de irmãos. Falsos, né? A única coisa é que eu não quero estar com gente falsa. Bastante gente falsa já tivemos durante toda a vida para continuar andando com gente falsa. Declaro por meus lábios e confesso e me comprometo o que estou dizendo, sabendo o que estou dizendo, que todos os pastores que estão me escutando, seja a denominação que seja, tu és falso. Portanto, olha, pode dizer o que queira, não me interessa. Tuas opiniões não me interessam, vêm de falsidade. Eu peço a vocês que se cuidem de todas essas igrejas. Não os maltratem. Eu não mandei maltratar, mas que tenha olhos, olha, biônicos. Cuidado com o que está dizendo isso, porque está dizendo Deus te abençoe. Se te diz Deus te abençoe, é um falso irmão, porque não entende. Lá em Porto Rico, mas como é que você atreve a dizer que Deus te abençoe é uma coisa má? É mal. Não está vendo que tu estás abençoado e está me dizendo que eu não estou. Um irmão que diz, aleluia, cuidado, isso aí tem 2000 anos de atraso em cima. Um aleluia essa hora, quando já o Espírito de Cristo veio a ti e clama, Abba Pai, e tu, aleluia, e o outro, Abba Pai. Essas são as ervas daninhas que põem a perder todo o jardim. Não, aleluia não é nada e Deus te abençoe não é nada. Aqui isso é pecado mortal. Aí sim, pecado volta.
Aqui, isso é uma má palavra. Isso é pior do que mandar alguém pro cara nesse ministério. Você tem que corrigir como fala, tudo isso tem que ser corrigido. Assim que este foi o Código Miranda. Terminamos. Falsos irmãos, por manter a vista em Jesus de Nazaré e andar com um marido equivocado. Adúlteros. A igreja, por 2000 anos, está em um adultério espiritual. O Papa é um adúltero espiritual. Os sacerdotes, freiras, pastores, todos estão em adultério. Eu não posso respeitar essa gente. Digo, respeito suas vidas, mas suas crenças para nada. Isso é falso, eu não quero saber disso, ponto. Eu, com falsidade, não quero identificação. E se você tampouco quer se identificar com isso, diga quem está ao seu lado. Mantenha-se firme, irmão, na verdade. Os músicos!